Olá, paz do Senhor, está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Este programa ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. Convidamos você a compartilhar essa programação. Agradecemos a você que já é inscrito em nosso canal, mas convidamos uma vez mais você a ajudar a divulgar, mas também se inscrever no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical, SJP, também pelo Facebook, pelo Instagram e aqui pela TV Mão Amiga. Você pode estar acessando essa programação e nos ajudando, compartilhando e divulgando para alcançarmos o maior número de pessoas. Nós estamos estudando a lição de número, hoje melhor dizendo, nós vamos estudar a lição de número 10, que tem por título Quando os pais sepultam os seus filhos. E essa lição ela faz parte do segundo trimestre de 2023, que tem como temática geral, a lição ela vai nos trazer a família, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Aula passada estudamos uma família nada perfeita, uma aula maravilhosa, e hoje nós vamos pensar então nessa temática familiar, que nós não podemos fechar os olhos para isso, quando os pais sepultam os seus filhos. Para comentar essa lição, nós temos a grata satisfação de ter aqui no estúdio dois homens de peso, né? Uma bênção tê-los aqui, são amigos, né? A gente tem a liberdade de tratar assim, né? Então eu começo aqui saudando o pastor Rômulo. Paz do Senhor, pastor Rômulo. Pastor Evalci, pastor Alan e a todos os queridos irmãos, professores que estão sintonizados conosco. É uma alegria poder compartilhar ainda mais um assunto tão desafiador e no momento pós-pandêmico em que nós estamos lidando com o luto. Espero que seja edificante para todos nós. Pastor Rômulo, que está coordenador na UMADGESP, né? Nosso departamento geral da mocidade, no campo de São José dos Pinhais, e está aí fazendo um trabalho muito bonito para a glória de Deus, né? E ao meu lado também aqui, presbítero e psicólogo Alan Batista. Paz do Senhor, companheiro. Pastor Evalci, paz do Senhor, pastor Rômulo, a todos os irmãos que nos acompanham, que Deus em Cristo continue nos abençoando. Essa é uma lição mais uma lição que vai enriquecer bastante o nosso conhecimento no dia a dia, com o intuito de amadurecermos, crescermos na graça e no conhecimento e nos fortalecermos diante desses fatos que acontecem na nossa vida no dia a dia. Ok. Alan, que está coordenador da família, por isso que eu disse dois homens de peso, né? Imagina o departamento da juventude representado de um lado e do outro lado o departamento da família. Olha que bênção, então nós vamos poder caminhar muito, assim, hoje trilhar por esse caminho da palavra de Deus, pensando nessa temática, quando os pais sepultam os seus filhos, a lição de número 10. Nós vamos começar, eu quero pedir ao pastor Rômulo para que faça a leitura do texto áureo. Está na segunda epístola de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, versículos 8 e 9, que diz o seguinte: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Muito bem. A verdade prática nos diz assim: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Os objetivos da lição, que são 3, eu vou pedir ao presbítero Alan para fazer a leitura dos mesmos. Os objetivos da lição: primeiro, descrever a família de Jó. Segundo, refletir a respeito de como lidar com a morte na família. Terceiro, conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Observamos a esses pontos e agora nós vamos à leitura bíblica em classe. Está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13, versículos 16 ao 19. Vamos à leitura. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova.
Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Após a leitura bíblica, nós vamos entrar já propriamente no conteúdo da lição, para aproveitar o máximo desses comentaristas que estão aqui conosco, mas eu estava pensando, olhando para essa temática, quando os pais sepultam os seus filhos, e veio à minha memória muito forte, pastores aqui, o meu avô, com 94 anos de idade, ele enterrou o primeiro filho, o primeiro dos 12 filhos, e na cidade de Maringá, e eu estava ao lado dele, e ao lado do caixão, ao lado dele, e ele olhou para mim, sempre tive uma relação muito boa com ele, ele olhou para mim e falou: meu neto, eu não esperava que ia começar a enterrar os meus filhos, né? Meu avô partiu com 96 anos, depois de sepultar 3 filhos, né? Mas, assim, quando eu olhei para essa lição, eu lembrei, me reportei a esse tempo dele lá, porque não é uma regra natural, né, da vida, o pai sepultar o filho, e sim o filho sepultar o pai. Então hoje nós vamos caminhar olhando para esse livro, conforme a leitura foi feita de Jó, né? Quando há aquela catástrofe, aquela situação, e ele perde os seus filhos e ele vai ter que enterrar os seus filhos agora. A Bíblia não fala que ele enterrou, porém nas entrelinhas nós entendemos que ele partiu desse processo. Então, pastor Rômulo e Alan, vamos pensar aqui sobre isso hoje. Será que é fraqueza chorar quando estamos em luto, né? Até a lição traz essa ideia, né? Como lidar com a perda de um filho dentro da família, expressar emoções de choro, de fraquezas. Será que isso é uma pessoa que não tem confiança em Deus? Então nós vamos caminhar por aqui. Eu quero já começar pensando aqui no ponto 1, porque ele é maravilhoso, não dá para se prender fora dele. Falando sobre a família de Jó. Olhamos primeiro para um contexto histórico. Eu começo com você, pastor Alan. São 3 pontos que é trazido aqui. Quem era Jó, a esposa de Jó e os filhos de Jó. Então nós vamos pensar juntos aqui nessa família, nesse estrutural. Então eu começo contigo, pastor, me perguntando sobre essa família, o contexto, a sua época. Bom, o Jó é um patriarca, né? Então ele vive numa época possivelmente antes até da época dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Há muita discussão histórica e contextual sobre isso, informações dos livros, a questão da como é medido a riqueza dele, os elementos, a forma que é construído, parece nos apontar realmente para uma época anterior. Fala-se ali do século 25, entre o século 25 e 28 a.C. Há muita discussão. O certo é que é um livro antigo e que Jó é do contexto lá do norte da Arábia, né? Na terra de Uz. Interessante pensarmos em Jó dentro do seu contexto. E que a Bíblia utiliza linguagens, às vezes até uma hipérbole, para mostrar a riqueza que esse homem tinha, que era medida então por posses como gado, como animais e tudo que ele tinha em mãos. Mas, acima do contexto e da riqueza, eu acho que a maior visão de prosperidade é o testemunho que Deus dá a respeito dele. Muito bem colocado aqui na lição, ainda nesse subponto 1, quem era Jó, no finalzinho ali, lembra do texto das palavras de Deus em Jó, capítulo 1, versículo 8, dizendo o seguinte, que ele era homem sincero, reto, justo, temente a Deus e por isso desviava-se do mal. Mesmo sendo um contexto antigo, aparece o compromisso com Deus, um caráter totalmente aprovado e de alguém que vive uma vida agradável a Deus ou se afastando do mal. É as informações históricas que temos, é o que entendemos e também nos fica uma lição de que Deus sempre trabalhou não apenas no contexto do Oriente Médio, pensando naquilo que depois de Abraão seria os hebreus. Deus trabalhou em toda a terra, como trabalha até hoje. Nós estamos fora desse contexto, ainda não é desenvolvida essa ideia aqui histórica de Israel, os descendentes de Jacó, mas vemos Deus trabalhando em terras estrangeiras.
E na Arábia, pois é, Deus está trabalhando lá e tem Jó. Deus tem os seus em todos os lugares. Mais ou menos é isso que nós podemos tatear historicamente, apesar de haver muita discussão, mas é um homem fiel a Deus e que Deus se manifestava a ele. Até há uma coisa interessante aqui, falando da longevidade da vida dele, lembrando que essa longevidade vai sendo atacada, diminuída pelo efeito do pecado. Então, cerca de 140 anos teve o patriarca, está no próprio livro de Jó, capítulo 42, versículo 16, e entendemos, olhando ainda no livro, que ele nasceu pós-dilúvio, mas é um homem rico, é um homem próspero e de posses. Maravilha, né? É interessante olhar para esse pós-dilúvio, até uma citação que está aqui nesse subponto do 22:16 do mesmo livro de Jó, que ele vai dizer, né? Eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento, um dilúvio se derramou, né? Quer dizer, ele faz uma citação do dilúvio, então essas informações nos ajudam mais ou menos a contemporaneizar ele aí, né? E é um livro interessante porque ele trabalha sobre uma construção literária, não é o tema aqui, mas só como um adendo, já que é uma aula de escola dominical, porque ele vai trabalhar com a ideia de prosa, poesia e prosa depois no final de novo. Então é uma construção literária que realmente nos dá muita riqueza, há muita informação, há expressões sobre Deus, metafóricas riquíssimas e que apontam para esse contexto. Provavelmente Jó é colocado historicamente e arqueologicamente na Idade do Bronze. É o que hoje está se pensando nas últimas descobertas arqueológicas. Maravilha. Então a gente pensa no patriarca e você cita a colocação que o próprio Deus dá de testemunho dele, né? E Deus está dando testemunho dele diante de Satanás, né? É muito interessante. E sempre que a gente olha para uma situação, nesses casos, a gente olha para a pessoa, para a figura do homem, né? Mas ao seu lado sempre há uma esposa. E eu vou dirigir aqui ao querido Alan, pensando nessa estrutura, Alan, fica bem à vontade para comentar, mas principalmente na esposa de Jó, né? Que ela esteve ao lado dela, ela sofreu com as percas e observando, principalmente nós, os casados, né? Para um solteiro ele não tem essa experiência, mas a mulher ela sofre mais com a perca de qualquer situação, principalmente na questão de um filho, né? Então, Alan, vamos pensar ainda, continuando aí, pensando nessa estrutura de família, mas um pouco mais pensando sobre a esposa de Jó. Pois bem, eu estava lendo essa lição e lembrando de todas as outras que já tivemos, e como a Bíblia ela é completa, né? Ela nos oferece conhecimento sobre todas as coisas. A Bíblia ela nos mostra entre todos os desencontros que houve nas famílias, e também a lição de hoje vai trazer para nós essa oportunidade de nós estudarmos um pouco sobre o sofrimento humano dentro desse contexto da perda dos filhos. E, bem como pontuado, né, do lado do homem, de um grande homem, sempre vai ter ao lado dele uma grande mulher. E é interessante que o sofrimento veio, a perda veio, e, como diz bem aqui o comentarista, mesmo perdendo um pouco a paciência, e isso é inerente do ser humano, todos nós temos nossos limites, todos nós chegamos ao topo daquilo que podemos suportar. E não foi diferente, nós vamos ler pela história da Bíblia Sagrada, que após todos os relatos, toda da perda, de tudo que Jó vem, houve um momento que a própria esposa ela foi perdendo a sua paciência, vendo o sofrimento do marido, vendo a perda de todos os bens, de seus próprios filhos, vendo o seu marido agora acometido de uma enfermidade que aparentemente não teria cura, ela realmente perdeu a paciência e chegou o momento dela dizer: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Isso reflete para nós, nos dias de hoje, trazendo uma aplicação, que nenhum de nós estamos livres de, em meio a alguma dificuldade, em meio a alguma porta fechada, em meio a perdas na nossa vida, de nós não perdermos, assim, a paz. Existirão momentos que todos nós poderemos, sim, incorrer nesse caminho de ficarmos impacientes, de perdermos a nossa qualidade de paz e de, às vezes, abrir a boca e até falar certas frases e palavras que muitos já falaram. Aonde está Deus? Para onde Deus foi? Como que Deus permitiu que tudo isso nos acontecesse? Não é? E é interessante observar um ponto positivo também aqui na própria lição, que mesmo em meio a toda dor e dificuldade, eles não se separaram, né?
Essa mulher permaneceu ao lado do marido, mesmo vendo, sofrendo junto com ele, pois o seu grito de desespero, ao qual ela pôde expressar essas palavras, revela a parte humana de uma mulher que está sofrendo também muito por tudo aquilo que aconteceu aos seus filhos, aos bens, e agora vê o seu esposo também em um estado de uma situação muito difícil. É o ponto que ela chega e diz: amaldiçoa, Jó, deixa esse teu Deus para lá e morre. E aí a gente vê o desespero de uma pessoa querendo, quem sabe, uma explicação lógica para a vida em um momento de desespero que ela está enfrentando. E é interessante pensar que ela se declara dessa forma, e abrindo aqui, né? A gente vai pensar já propriamente no luto, mas ela amaldiçoa, diz a Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, e ele não vai dizer que ela é uma louca. Assim, eu vou pensar assim que o equilíbrio de Jó em meio àquilo é fantástico, né? Porque ele vai dizer, como uma louca, você fala, né? Quer dizer, ele compara, mas ele não está dizendo que ela é louca. Quer dizer, você está falando como uma louca, mas você não é louca. Dá para caminhar por aí ali, pastor Rômulo? Dá sim. Eu acho que algo muito bem pontuado aqui pelo pastor Alan e pelo escritor da revista, lembrar que é uma mulher que está sofrendo um processo dificílimo, que está com seu emocional, sua área psicoemocional sendo extremamente atacada, né? E a gente pode pensar em preparo para várias coisas na vida, mas preparar-se para o luto, ainda mais de um filho, né? Isso no mínimo é muito questionável ou quase utópico. A dor é algo que a gente tem que aprender a lidar com ela, mas a gente não pode evitá-la completamente. Por quê? Quando você perde alguém, interessante dizer que tem a ver com essa temática, é que morreu um filho, você perdeu para a morte. Essa é a lógica nossa, né? Perdi, eu não tenho como lidar com isso. Né? Tá fora do meu alcance. E tudo que limita a capacidade de ação e percepção do ser humano e demonstra a sua falibilidade, nos coloca numa situação de fragilidade. Aqui, aí o Alan tem bem mais autoridade que eu para falar devido à sua formação. Acho que a gente vai comentar isso sobre as fases do luto. Vou até pedir para depois ele pontuar para nós as diferentes fases, né? Tem uma ideia geral de como isso acontece, mas isso está entre os parâmetros da generalização que é necessário, até pedagogicamente, e para a gente saber por que trilho caminha com uma pessoa num atendimento pastoral, principalmente clínico. Mas existem casos muito específicos, né? E a gente precisa lembrar que nós estamos falando de uma vida patriarcal, né? Em que a realidade daqueles beduínos, das pessoas que viviam naquelas culturas, eram muito difíceis. Eles não tinham uma palavra de Deus em mãos, eles não tinham a revelação, Deus não tinha ainda dado sua lei, não tinha se manifestado aos patriarcas. É alguém que vive com Deus, como parece no texto do Jó, vivendo com Deus, está sob a bênção de Deus. Mas a bênção de Deus não impede o luto e a perda. E essa mulher está sofrendo junto. Mas Jó reage, o que nos parece ser surpreendente para o tipo de cultura antiga, onde a mulher nem tinha fala. Então, quanto ao seu questionamento, seu posicionamento, é uma grande lição para todos nós. Entender que cada pessoa elabora a dor e expressa a dor de um jeito. E a gente precisa, nesse momento, estar juntos. Muito importante. E tem uma coisa, só pontuando, que nós estamos falando também de uma perda geral de uma única vez de todos os filhos. 10, né? E de 10 filhos. E estamos falando de uma perda de filhos que, se nós olharmos o terceiro subponto, eram filhos em que os pais tinham toda uma dedicação espiritual por eles, porque eles consagravam, oravam, intercediam pela vida. Então era uma família que, de certa forma, tinha uma comunhão e que houve uma perda inesperada. Não é? Toda perda é dolorida. No entanto, em níveis de entendimento de pesos emocionais, quando existe um pré-anúncio, consequências de sintomas que já vem se trabalhando, mas não é o caso aqui. O caso aqui é uma perda inesperada. É alguém que saiu para uma comemoração e que, de repente, o que volta é uma notícia de uma tragédia que todos partiram. Então, é uma dimensão bem profunda aí de dor da perda dos pais, né? Foi muito rápido aqui, né? Não houve, quer dizer, não existe preparo para isso, né? Mas não, nesse caso aqui... Veio um vento muito forte, né? Uma tempestade já, né? Lembramos como que eram os modelos das casas na época. Já destruía tudo. E ainda matar os filhos. Então você é alvo de uma tempestade e perder seus filhos.
de uma vez só. Isso a gente está pontuando o luto, né? Mas sem contar a consequência de outras percas, é claro. Eles já tinham perdido os animais aqui, propriedades, riquezas, né? Então, é muita coisa que vai se perdendo aqui. Né? Agora, quando você pontua, Alan, sobre a questão dessa ideia do zelo e do carinho que eles tinham, né? O versículo de número 5 do capítulo 1, né? Vai dizer que sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, né? Porventura pecaram meus filhos ou blasfemaram contra Deus, seu coração assim fazia Jó continuamente, né? Quer dizer, não era de vez em quando, né? Então essa responsabilidade, esse zelo foi muito bem pontuado aqui, né? Que Jó tinha pelos seus filhos, e de repente chega uma notícia, só sobrou eu para me dar a notícia. Eles têm uma vida social, aparece aqui nesse terceiro ponto, né? Fala de banquete, comida, bebida, mas como muito está bem expresso aqui, é um pai que faz sacrifícios, que ora a Deus pelos seus filhos, há um relacionamento familiar, há uma busca de Deus, e aí sim voltar ao tema geral da lição, né? Não apenas da de hoje, mas como um todo, dessa revista. Família tem que ter comunhão, tem que ter relacionamento, tem que ter vida social, mas não pode esquecer de buscar a Deus. E aqui um papel importantíssimo para frisar nesse terceiro ponto, que é um pai que sacrifica e ora e abençoa seus filhos. E que está intercedendo. É muito importante colocar que a melhor ferramenta para lidar com o luto, a perda, uma tempestade, ou como está aqui no contexto. Olha que interessante, você vai lendo a partir do versículo 13 em diante, você vai vendo morte, perdas, um monte de coisa que vai acontecendo, inclusive fogo que cai do céu, né? Os caldeus que vêm, uma série de coisas. E no meio de tudo isso, nós estamos num contexto, uma família que busca a Deus. Entrar em tempestades, lutas, ou ser alcançado pelo inimigo, ter perdas consideráveis, faz parte da vida de todo mundo. Inclusive o texto mostra de quem ora e busca a Deus. Alguém que Deus disse que era um homem temente, passa por tribulação. Não estamos ilesos, mas a verdade é que é um homem que intercede, que ora. Quando você entra na batalha orando, quando você habitua a tua família a ter um pai que abençoa seus filhos, e é tão importante o exercício da autoridade de um pai no mundo espiritual, de uma mãe abençoando seus filhos, fica um incentivo aqui, uma sugestão bíblica, teológica. Abençoe teus filhos, ore. Não, isso não impede a tribulação vir, mas traz um outro resultado e uma outra reação. Orar é terapêutico, orar faz bem, orar cura, orar é relacionamento com Deus. Orar, mesmo em meio à tribulação, nos coloca em intimidade com aquele que tem todo o poder. Então, nós não podemos esquecer do instrumento essencial aqui, que é a oração. Um pai que ora gera filhos saudáveis, gera uma família abençoada. Ponto muito interessante, e deixar essa recomendação, inclusive, para os professores. Você que vai dar essa aula, está tendo acesso a essa pré-aula, use esse recurso agora comentado, todo ele, mas principalmente agora esse comentário que o pastor Rômulo faz, sobre a importância dessa intercessão e dessa batalha do papai e da mamãe no mundo espiritual. Né? Isso é muito importante. Nós estamos estudando a lição de número 10, e ela é uma lição maravilhosa, porque o título é pertinente, né? Quando os pais sepultam seus filhos, e você, professor, você superintendente, você amante da palavra de Deus, fique à vontade para usufruir de todo o conteúdo que nós estamos colocando aqui hoje. Pensamos então nessa ideia do patriarca e sua família, né? E nós vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é interessante porque ele vai dizer, lidando com a morte dentro da família. É claro que os assuntos vão estar muito próximos, né, de se pensar aqui, mas a gente já comentou alguma coisa, mas lidando com a morte dentro da família. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher, e a fidelidade ao Senhor em meio à dor. Vamos olhar para esses 3 subpontos dentro desse ponto, pensando aqui. E Alan, essa surpresa, você está no seu consultório ali, recebe, deve ter essas tratativas, e Rômulo já bem citou aqui, me dê essa liberdade, né? Vou tirar o PR aqui. O Rômulo ele já citou aqui, de você tem autoridade, realmente tem, você é da área, né, da área de psicologia, neuro e tudo mais. Esses casos, principalmente pós-pandemia, você já citou, né? Tem acentuado, como que essas tratativas em relação
a essas situações que são de surpresas, né? Porque quando se prepara, você já citou, quando se tem uma preparação, dói, mas talvez no impacto agora, pensando assim nessa surpresa, meu filho faleceu, eu não esperava. E se me permite ainda pedir aqui para o Alan, aproveitando para a gente aprender junto nesse momento, como é que fica essa questão em que caixão lacrado ou nem tem acesso e não vê, não identifica na nossa linguagem? É claro que talvez aqui eram outras formas de sepultamento, talvez até mortos sendo queimados, um outro método. Mas como é que fica na nossa linguagem hoje, que nós passamos por todo esse momento em que nem tinha contato, não tinha nenhum momento, o que é para nós culturalmente muito importante e faz parte desse processo inicial de identificação. Como é que fica isso aí? Divide conosco, o que fazer nesse momento? Pois é, queridos, as perguntas elas são bem diretas. Isso porque diante das perdas, né, muitas pessoas no contexto evangélico, também por serem seres humanos, Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? A lição vai nos trazer um certo parágrafo, um certo momento que vai dizer que nem tudo entenderemos no contexto dessa vida. Deuteronômio 29:29 revela para nós que as coisas que Deus revela é para nós e existem coisas que Ele não revelou que nós não entenderemos. Busca-se explicações. Me reportando ao contexto pandêmico, nós aqui do Brasil, né, e outros países sofremos muito porque nós temos essa cultura do último momento, da despedida. E nós acompanhamos vídeos que viralizaram pela internet de pessoas desesperadas, vendo seus entes queridos sendo sepultados, alguns em valas e tantas coisas parecidas. Foi bem sofredor, porque além da perda, vem ainda a decepção da última despedida que nós temos como costume de não executar. Isso foi tão traumático que eu lembro como hoje que nós recebemos uma informação do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia naquela época, que eles permitiram que os alunos do 9º e 10º período ainda em formação da faculdade pudessem dar atendimentos, porque todos os profissionais que existiam não eram capazes de dar atendimento. Os números de telefone de atendimento de pessoas que passaram a sofrer por conta além das perdas, a impossibilidade de dar um cheiro, de dar um abraço, de se despedir no último momento, isso agravou e muito. Existem ainda pessoas sofrendo as dores da perda que não foram superadas. E isso muitos relacionados diretamente à impossibilidade da última despedida. De não poder acompanhar o pai, a mãe, o filho, o amigo, o companheiro, ali como é costume de levar ao sepultamento. Então, essas marcas, e aí nós vamos daqui a pouco mais, como pedido, delinear os estágios do luto, em que momentos se complicam. Então, quando nós observamos, como nós falamos um pouco há um momento atrás, deixa eu falar assim, eu tenho um amigo que nós acompanhamos eles, a família inteira, que o pai já vinha sofrendo, já um senhor de idade elevada, e vinha sofrendo entre internação e internação. A família, de certa forma, vinha sendo preparada e os médicos já estavam dizendo, olha, pela idade não é mais possível fazer um transplante, pela idade já temos muitos limites que a medicina nos impõe. E eles acompanhando, fazendo sempre um paliativo aqui e ali. Mesmo assim existe a dor? Claro que existe. No entanto, o processo dos meses e dos últimos anos, dentro da realidade, das explicações médicas, clínicas, que eles foram recebendo, foram entrando naquele ambiente e clima de entendimento de que realmente estava se chegando à finitude da vida daquele ente querido, do patriarca daquela família. Neste tocante aqui, eu sempre friso dentro da clínica, quando a gente atende uma pessoa que está lidando com um luto complicado, que não soube superar, a importância, e trago isso, e vale salientar na aula, querido professor, a importância de nós aproveitarmos e sabermos viver cada momento e cada etapa da nossa vida junto aos nossos familiares, aos nossos amigos próximos. Nós nunca sabemos quando vai ser a última despedida. Nós nunca sabemos se depois daquele momento de sair, aquela pessoa irá voltar. Então, é aconselhável você sempre se despedir bem,
sempre abraçar bem, aproveitar os bons momentos da vida que você pode viver e conviver, juntamente com os seus familiares, os seus entes queridos. Por quê? Repito, nós nunca saberemos quando será a última vez que nós demos um abraço, que nós demos um beijo, que nós nos despedimos. Porque aquele que está indo pode não voltar mais. Pode voltar apenas a notícia de que ele partiu para a eternidade, de que ela partiu para a eternidade. Então, as dores existirão. No entanto, quando a gente sabe aproveitar os bons momentos da vida junto, e aqui vem uma lição para a vida do dia a dia, evitemos brigas, contendas, discussões, inimizades familiares, momentos desagradáveis. Existem lares, muitas vezes, que deveria ser um ambiente terapêutico, mas se tornam em ambientes de campos de guerras. Viva em paz. Sabe por quê? Eu também já acompanhei muitos processos de luto para fazer ressignificações de vida. E tenho relatos da clínica de pessoas que sempre falam: eu estou sofrendo muito mais porque eu não perdoei antes dele partir, porque eu não vivi como eu deveria viver com ele e com ela, em paz como eu deveria. Eu daria tudo para ter ele perto de mim para dar um último abraço. Então, querido professor, querido aluno, reflita sobre isso. Todos nós enfrentaremos esses momentos de perdas dos nossos entes queridos. Todos nós passaremos por isso, mas que nós possamos aprender a viver melhor os momentos da vida, para que a gente tenha boas lembranças de tudo aquilo que a gente pôde viver. E muito importante dizer, quando colocado aqui sobre ser surpreendido pela morte, né, dos filhos, a afirmação que o escritor traz aqui, que nós não fomos criados para a morte. Né? A morte é uma consequência do pecado. A palavra de Deus direcionada a Adão e Eva era que na desobediência, ao optarem numa suposta autonomia de saberem o bem e o mal, terem esse discernimento sem a presença de Deus ou sem a vontade de Deus, na ideia falsa, no pseudo-conceito de Satanás, de que eles seriam iguais a Deus, né? Isso os levaria à morte, a uma separação daquele que é a fonte de vida. Então a morte é uma consequência do pecado. Nós somos criados por um Deus que é a fonte de vida e que nos chama para a vida, inclusive em Cristo para a vida abundante. Mas é preciso afirmar nessa importante aula de que mesmo a morte surpreendendo, porque não fomos criados para a morte, assim como não nos sentimos bem aonde há opressão maligna, uma manifestação maligna, e isso não é falta de fé, é porque nós não fomos criados para isso. Fomos criados para ter com Deus um relacionamento pessoal, trazemos características suas, temos de Deus alguns atributos comunicáveis, isto é, sua imagem e semelhança. O representamos quando somos mordomos da criação, quando cuidamos, nos responsabilizamos pelas pessoas. Mas a morte é uma consequência do pecado. Mas queremos afirmar que ela não tem a última palavra. Que a última palavra vem de um Deus que tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos. Um Deus poderoso que trouxe na morte de Jesus a própria vitória sobre a morte. E que Jesus venceu, trazendo na ressurreição a vida eterna. E se na morte de Jesus ele vence o poder, a corrupção e a condenação do pecado, na ressurreição ele nos traz vida eterna. E é a ressurreição que traz sentido à nossa fé. Nós temos uma esperança que Jó e sua família, né, principalmente ali sua esposa, não tinham. Eles não conheciam Jesus. Mas nós somos aqueles que carregamos a mensagem da esperança. Por isso nossa pregação e nossa fé não é vã. Porque nós cremos num Jesus que ressuscitou e que um dia nós ressuscitaremos com ele. Na cruz Jesus venceu. A última palavra vem de Jesus. E é aquele que diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é maravilhoso, né? Pastor Rômulo, eu vou continuar contigo aqui. 1:20 de Jó, ele vai dar uma declaração e que a Bíblia vai dizer: e Jó se levantou, rasgou as suas vestes, ou seu manto, raspou a sua cabeça e lançou sobre a terra e adorou. E o subponto 3 vai trazer uma ideia da fidelidade ao Senhor em meio à dor. Então, diante de tudo isso, a gente está comentando aqui, é possível manter-se fiel mesmo em meio a toda essa dor? Não apenas possível, como necessário e essencial.
A nossa relação com Deus, ela precisa estar para além daquilo que temos, possuímos e até mesmo do que nós sentimos. Deus, na Bíblia, não poupou os seus servos. Nenhum homem que ele declara justo como Jó, temente. Nem a seu próprio filho, diz Paulo, que ele poupou. Quanto mais a nós. A morte é uma realidade da consequência do pecado. Haverá o tempo em que ela e as primeiras coisas já serão passadas, vencidas. Na volta do Senhor Jesus, os mortos em Cristo estarão primeiro e os que estiverem vivos serão com eles transformados e arrebatados para estarem com o Senhor. Lá não haverá mais morte. Mas aqui ela é uma realidade. Porém, a nossa adoração a Deus, o nosso culto a Deus, como nesse exemplo extraordinário de Jó, que no meio de uma atitude de luto comum para a cultura, ele adora a Deus, nos lembra que a dor também é um palco, um espaço e uma dimensão para nós adorarmos e cultuarmos a Deus. E isso não é uma ideia nem masoquista, nem uma ideia utópica. Isso é um chamado para uma relação com Deus real, genuína. Deus é soberano e ele merece ser adorado, estejamos ganhando ou perdendo, no luto, na perda, na dificuldade, na prova ou na bênção. E isso, para nós, é desafiador. E eu acredito que essa fidelidade em meio à dor nos lembra que é na dor que desenvolvemos nossa fé, conhecemos mais a Deus e amadurecemos. É Paulo que diz em Romanos 5, a partir do verso 3 até o verso 5, que nos gloriamos nas tribulações, porque elas produzem paciência, experiência e esperança. A dor é o espaço para cultuarmos a Deus, porque Ele é digno de ser louvado. E aqui fica aos professores, aos irmãos que estão se preparando para essas lições, um outro chamado para essa geração. Por quê? É tão importante falar desses pontos aqui, lidar com a morte. Porque nós estamos numa geração analgésica, onde não lida com a dor. E nós tivemos no nosso meio, principalmente de cunho pentecostal, tanta mensagem cantada e pregada triunfalista, que criamos uma geração infantilizada, que não lida com a dor. Ou ela vitimiza, ou ela vai simplesmente se medicar em clausura, ou ela vai de alguma outra forma ter que colocar isso para fora. Mas é uma geração tão infantilizada que ela vai criando nomes, termos, especificações para não lidar com a realidade da vida. É um grupo que vive de especificações de minoria, mas que não lida com as realidades mais condizentes da experiência humana. A fé não é um meio de me tirar dessa realidade, mas a adoração a Deus é a oportunidade de eu derramar minhas dores. Por que 40% dos salmos são de lamento? Quase a metade. Porque o culto a Deus, o que nós aprendemos com os livros sapienciais, do qual Jó, Salmos, esses demais livros, como o próprio livro de Provérbios, lembramos do livro de Cântico dos Cânticos, né? Tão importante. Por que eles fazem parte do livro de sabedoria, de conselhos práticos? Porque a adoração a Deus tem a ver com entrega de dor, de luto. Não é só palavras culticas lindas, decoradas, frases de efeito. Deus não quer performance. Deus quer entrega. Jó, no luto, adorou a Deus, mas o luto estava junto. A adoração é um espaço para a gente trazer dor, lágrima, dificuldades. E dessa forma, Deus vai nos tratando. Por isso que no ambiente terapêutico e até pastoral do aconselhamento, aquele que está recebendo mais ouve. E você deixa a pessoa falar, a pessoa se perceber no processo. A adoração é um espaço onde o Deus soberano, que não precisa da nossa adoração, nos convida para relacionamento. E isso vai nos curando, vai nos restaurando. Não adore a Deus apenas em espaços onde você é colocado em evidência de um show. Traga a Deus dores, porque a adoração é onde nos derramamos. E é onde Deus se manifesta, porque Ele é bondoso. A adoração, então, ela se torna quase, praticamente um estilo de vida, né? Um estilo de vida e um convite autêntico. Tem que ser em espírito, mas tem que ser em verdade. Tem que trazer a realidade para a adoração. Você fez uma pergunta inicial, um pedido ao Alan, e acho que nós podemos aplicar ele aqui, Alan. Porque o subponto 3 vai dizer lá que essa adoração de Jó, vai dizer lá, essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Você tem um conteúdo aí sobre os processos, né, os passos, se você quiser aplicar aqui pra gente. Certo, eu ia deixar mais à frente, mas vamos lá. Vamos trabalhar com ele aí. Eu não vou falar que estamos ansiosos, porque daí ele vai querendo nos tratar, não vai poder que é amigo, mas estamos desejosos aqui, né? Pois é, queridos. Todos nós somos
somos diferentes um do outro, né? Dentro de tudo aquilo que está sendo aplicado aqui, querido professor, e para aqueles que nos assistem, nós que servimos ao Senhor temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé. E pela Bíblia Sagrada e pela Palavra de Deus nós temos toda essa evidência, toda essa certeza e convicção de quem a lê e a procura vivê-la em prática, essa convicção de que a morte é um estágio, não era para nós, mas o pecado traz também como consequência a nossa vida. No entanto, Cristo nos garante uma vida eterna. Então a Palavra de Deus nos molda, nos traz essas riquezas de conhecimento e nos oferece esse preparo para que a gente saiba entender. Por isso é importante a família estar junto, ser abençoadas por Deus, os pais se dedicarem aos filhos, uns prepararem os outros, sempre na edificação. E quando essa distância chegar em nossa vida, sabermos que essa distância será momentânea. Porque um dia na eternidade todos nos reencontraremos e estaremos juntos em nome do Senhor. Para isso, Jesus morreu na cruz e não apenas morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Porém, esse momento, ele não é apenas do pobre, ele não é apenas do negro, ele não é apenas do mais baixo. Esse é um momento que todo ser humano ele há de enfrentar, de toda raça, etnia, credo, de todas as áreas da vida. Todos nós enfrentaremos. Eu lembro-me que eu tinha apenas 13 anos de idade, quando no dia 2 de janeiro do ano de 1989, meus pais saíam de casa para visitar familiares que não haviam vindo para o primeiro do ano. E eu chorei muito naquele dia, querendo ir com minha mãe, querendo ir com meu pai. Mas naquela ocasião eles foram muito contundentes e disseram, você não vai, fique em casa. Mas eu não tenho aula e não, você fica em casa. Eu não sabia, Deus estava usando a minha mãe para me dar um grande livramento de vida naquele dia. Saíram cedo, lembro-me deles dobrando a esquina. E no finalzinho da tarde, o que chegou em nossa casa foi a notícia que eles foram vitimados por um trágico acidente, onde os dois morreram no mesmo dia. Então, queridos irmãos, querido professor e alunos que nos assistem, esse é um momento, os processos do luto. Todas as pessoas, elas podem ter reações diferentes uma da outra. Pasmem os senhores, existem pessoas que o choque emocional pode promover em algumas pessoas sorrisos. Pessoas podem sofrer um choque que não promove lágrimas nela, promove sorriso. Tem pessoas que não entendem esse momento e dizem, por que ela está sorrindo? Se era para ela estar chorando, porque ela perdeu ou ele perdeu o seu familiar. Existem situações e sintomas diferentes. Uns podem passar momentos de intensa angústia por frações de minutos, a um ponto de os travar. Outros se enclausuram e sentimentos e traços de depressão podem ser vistos. Alguns, para escaparem das dores, sentem-se até dormências em seus próprios corpos. Outros não aguentam as emoções, o levam a um desmaio. Então são N fatores que pode acontecer no processo. E os sintomas do luto vai influenciar isso aí. Angústia intensa, podendo ocorrer de ondas de 20 a 60 minutos, que geralmente inclui desconforto físico, emocional, falta de ar, aperto na garganta, dificuldades no sono, perda do apetite, inquietações, perda até do libido sexual para com seu cônjuge, culpa associada ao falecido, perda de concentração, tristezas intensas. E todos esses processos é inerente ao ser humano, cada um vai agir ou reagir de uma maneira diferente. Porém, é classificado dentro do luto 5 estágios. Quais são eles? A negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Observe que o comentarista ele vai colocar aqui na lição, pastor Evalci, pastor Rômulo, que é o processo de aceitação, não é isso? Isso. Após Jó 1:20, isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação, no momento da adoração. E veja como chega a Bíblia, ela nos ensina todas as coisas. E o que acontece? Como cada estágio desse vai acontecer na vida do ser humano? Primeiro, nós atendemos na clínica, às vezes, pessoas que já estão sofrendo há 2, 3, 4, 5 anos de um luto.
que não souberam superar ainda e não estão sabendo equalizar suas vidas e voltarem ao rumo normal da vida, por perdas. E existe sempre um processo de negação. Esse processo de negação, a realidade da perda é questionada. Uma pessoa pode acreditar que aquilo não está acontecendo. E ele fantasia na sua mente e não aceita de maneira e forma alguma. E por momentos apenas do dia, como por exemplo, em lembrar que aquela pessoa sempre chegava naquele dia, naquele horário, ela percebe que a pessoa não chegou. E aquele sofrimento sempre vai, ela diz, não, ele não faleceu, e ela nunca vai aceitar. E ela vai estar criando um mundo imaginário de que aquela pessoa não morreu, não faleceu e a qualquer momento volta. E por esse processo da negação e não aceitar a realidade, faz com que essa pessoa mergulhe num profundo sofrimento que parece não ter fim. Existe um momento no luto da raiva, é quando ficamos revoltados e inconformados com a situação, ou procurando alguém em quem a gente deve depositar a culpa. Então, querido irmão em Cristo, é preciso entendermos que a Bíblia Sagrada, o sábio Salomão, ele deixa para nós, na leitura bíblica diária, algumas informações, que há tempo do sorriso, mas também há tempo do choro. Nós precisamos entender que nós não devemos estar culpando um ou outro. Se nós pudermos entender que somos cristãos e que tudo está nas mãos de Deus, nada acontece por acaso. Se nós pudermos entender, nós vamos nos livrar de certas raivas, porque às vezes as pessoas ficam, por que eu estou passando por isso? Porque foi eu que perdi. E ficarem bravos com a perda, e essa raiva fica internalizada e você não se livra do sofrimento do luto. Outro estágio é a negociação, é a fase da barganha. São acordos consigo mesmo, é quando a pessoa com a própria mente negocia com ela ou com alguma divindade religiosa ou com alguns pensamentos da espiritualidade na tentativa de aliviar a dor, porém nunca aceitando o que realmente perdeu. Vem a outra parte da depressão, outra fase do luto. Há uma percepção maior da realidade, por isso a tristeza, o choro e o desespero são maiores. Pode haver perda de motivação para viver e muitas pessoas até se isolam nesse momento. Então, a depressão na fase do luto faz a pessoa se isolar, faz a pessoa perder o contato com os outros. O sofrimento é tão grande, o choro é tão intenso ou se trava. E existem pessoas que, diante de perdas, chegam a perder até a voz, por conta de uma dor internalizada, e ele prefere se isolar e até desejar a própria morte, porque ele não vai saber entender, ele não está sabendo lidar, como conviver com aquela perda. E o estágio da aceitação, que é o quinto, é a fase da reorganização, onde há um maior entendimento da realidade, como ela é. É claro, quando a pessoa entra na fase da aceitação, e aqui, queridos, existem vários processos. Não é que todo mundo passa por esses. Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Não. Não é uma linha linear em que tem que ser um para depois vir o outro. Não. Cada pessoa lida com a perda de maneira diferente. No entanto, existem pessoas que desenvolvem uns mais e outros menos. Por isso, a gente sempre orienta as pessoas. Na hora da perda, viva o luto. Não negue o luto. Porque existem sentimentos que se internalizam. E não é simples, irmãos, se livrar do sentimento da perda. Existem pessoas que se perdem emocionalmente, se frustram, se trancam, desejam colocar a culpa em A ou em B, nunca olha para a realidade, e é nesse momento em que, às vezes, tanto o aconselhamento pastoral, como realmente a clínica da psicologia, vai estar trazendo certas orientações, identificando em qual processo do luto você está, para tentar fazer você entender e se reencontrar, para que você tenha forças, para que você saia, entenda e aceite o processo da vida que chegou na sua vida, né? E chega, né? Não tem como fugir dessa realidade. Não. Então, muito interessante ouvir esse seu relato, Alan, que é rotina. A gente precisa de ter esse entendimento e entender que não estamos sozinhos. A você que está nos assistindo, nós estamos estudando a lição de número 10. Quando os pais sepultam seus filhos, olhando com base no livro do patriarca Jó,
aprendendo lições maravilhosas. E agora nós vamos para o terceiro ponto e último, né, que é o cristão e o luto. Eu achei interessante, pastor Rômulo, você citou há instantes atrás algo dessa geração, que ela dá nome para fugir da sua realidade, né? Ela vai dando nomes, não encara, né? E esse ponto vai trazer a ideia, não culpar a Deus. Eu gostaria que você trabalhasse em 2 pontos aqui, dado o nosso tempo, né? Não culpar a Deus, que é o ponto 1, e vivendo o luto, fazer uma equação desses 2 subpontos aqui, porque tem gente que fica com raiva de Deus, não entende, cristãos, pessoas que estão até na igreja. É um processo que a gente está dizendo aqui, todos vão passar, mas cabe a cada um então entender. Então eu gostaria que você comentasse sobre esse subponto 1 e 2 aqui, principalmente 1, né? Não culpar a Deus, né? Nesse momento, não é hora de não culparmos, né? Bom, o livro de Jó, ele trabalha com uma temática muito importante, né? Do ponto de vista teológico, a filosofia também trabalha esse assunto. Ele é o livro que fala sobre a Teodiceia, tá? Que é a ideia de como pode haver um Deus justo, bondoso, se existe um mal. Tá? Como a gente vai equacionar um Deus justo, poderoso, ativo, se existe um mal. Tá? Então, há perguntas do campo de áreas humanas, como a própria filosofia, que pergunta sobre como pode existir um Deus bondoso e todo-poderoso e o mal está aí. Ou ele é bondoso, mas não é todo-poderoso, ou ele é todo-poderoso e não é tão bondoso assim. Mas, na verdade, a Bíblia vai apresentar um Deus que é bondoso, que é todo-poderoso, e o mal não foi criado por Deus. Tá? O mal é uma consequência presente na realidade, inclusive, do pecado, das escolhas humanas. E ele é temporário. A Bíblia fala de um tempo em que o mal será vencido, completamente vencido. E o livro de Jó vai trabalhar essa ideia da Teodiceia. Vamos ter que lidar na vida com o mal, com perda, luto e tudo que o livro traz depois da consequência, como uma doença, às vezes umas palavras da própria, no caso aqui dele, aqui a esposa, de amigos, essa ideia que está presente no livro de Jó, dos amigos dele, da teologia da retribuição, né? Você deve ter feito algo e Deus deve ter te castigado, o que fica nítido no livro, que isso é um equívoco, é uma leitura errada sobre Deus, mas eu sei que ele é muito presente na nossa cultura, que tem uma forte influência do romanismo e ideias também de religiões que trabalham tanto com o conceito karmático, como também trabalham com uma ideia equivocada de reencarnação. E a Bíblia ela não trabalha assim, a Bíblia trabalha com a realidade da morte como consequência do pecado, da vida, a vida eterna, e ela trabalha com a ideia de ressurreição. E dentro disso, Deus não é então um culpado. Deus não é o ser que causou o mal ou a morte. Ele é soberano e ele tem um plano de salvação eterno que antecede ao próprio pecado e à própria morte. Antes que o mundo fosse criado como projeto, o cordeiro já tinha sido imolado e o sangue já era efetivo. Assim nos ensina a palavra de Deus. Então a salvação, ela precede todas as coisas. Não é o pecado e a morte que acionam Deus. Elas são consequências da atitude do ser humano, mas é Deus que move todas as coisas pela palavra do seu poder. E a salvação, a vida eterna, são a vitória final que pertence ao Senhor e ao seu povo, aqueles que creem nele. Por isso que o que está sendo trabalhado na lição, no exemplo de Jó, mas principalmente na nossa prática, é que existe esperança. E existe esperança porque é um Deus vitorioso. Diferente do que outras religiões, pensamentos e algumas áreas da ciência acham que a história é só cíclica ou para outros é linear, conforme os povos vai mudando essa ideia, nós queremos uma história em que acaba com vitória para o povo de Deus. Para aqueles que creem no Senhor, a vitória. Mas colocar Deus como culpado não é a atitude mais correta, é uma compreensão equivocada, porém a gente precisa respeitar o momento de dor. Porque na hora do luto e da perda, não é hora de a gente ficar espiritualizando o processo. Né? Eu quero que a pessoa simplesmente, na hora da dor, esteja dando glória a Deus do luto, glorificando. Né? Não. As pessoas reagem diferente. Deus não é o culpado, mas o ser humano expressa isso. Porém, o que você tem que compreender, para além da expressão emocional, onde às vezes palavras indevidas só refletem as dores, é que Deus é o Senhor da vida. Ele está no trono, tem todo o controle sim, tem todo o poder, é bondoso, não criou o mal e tem um projeto de vitória. A gente não entende a morte. Muitas vezes não compreende perdas da vida. Porque existe um espaço
para que aquilo que na linguagem bíblica e teológica é chamado de mistério. Existem coisas que estão para além da compreensão. A gente não vive a vida só na razão. Somos seres emocionais, somos seres espirituais e temos uma realidade para além de nós. Não escolhemos onde nascemos, nossa morte, não temos poder sobre o clima. Mas numa época em que o humanismo e o antropocentrismo está tão presente nessa época em que vivemos, pós-moderna, nessa modernidade líquida, contemporânea, o ser humano quer dar resposta para tudo e nome para tudo. E, inclusive, ou ele culpa Deus ou ele tira Deus da equação. E qualquer uma dessas atitudes, ela está completamente equivocada. Mesmo que a gente não entenda tudo o que acontece, e aqui agora a gente começa a já sair desse primeiro ponto, subponto aqui para o segundo, aprendemos que o luto precisa ser vivido, que as dores precisam ser enfrentadas. E a gente vai ter que lidar com isso na vida. Ela faz parte da realidade aqui e a Bíblia não coloca uma ideia utópica de fé. Pelo contrário, a fé nos faz enfrentar essas situações fragilizados, mas o poder de Deus se aperfeiçoando em nossa fraqueza, a gente encontrando o amor de Deus, o perdão, e preciso até ampliar aqui, se vocês me permitem, para dizer a importância do papel da família, como já foi colocado, mas também da igreja. Porque ser igreja é lidar nesse momento com aconchego. E há um espírito que é o espírito consolador. Mas a igreja deve ser essa agência. Nós temos que ser, nesse momento, aqueles que se colocam ao lado e choram com os que choram e sorriem com aqueles que sorriem. Mas eu termino dizendo que Jesus, que é o próprio Deus encarnado, ele é aquele que anuncia a ressurreição, a vitória sobre a morte, se apresenta como vida, mas diante do túmulo de Lázaro, com Maria e as mulheres que com ela estavam chorando, né, Jesus comoveu-se, o seu interior, o seu espírito agitou-se e ele chorou. É citado aqui no finalzinho do segundo subponto, em João 11:35. Jesus chorou. E ele havia anunciado para os discípulos, para Marta, a irmã de Lázaro, que ele iria ressuscitar. Ele se apresenta como vida e diz que quem crê nele, ainda que seja morto, viverá. Mas ele chorou. O luto precisa ser vivido. A gente precisa viver situações. Se você não chorou, se você que está nos assistindo, e a gente sabe que Deus coloca esse programa nos lares e na vida de muita gente, se você ainda não teve coragem de mexer naquela roupa do ente querido, naquele quarto, naquela gaveta, naquele espaço, se você ainda não teve coragem de encarar, ore, peça ajuda, se for necessário, como foi dito aqui com muito respeito e responsabilidade nesse programa, peça ajuda profissional, o Espírito Santo é consolador, mas você precisa enfrentar a dor. Chore. Jesus chorou. Bem-aventurados são os que choram. O choro é uma realidade da vida do ser humano, necessário inclusive para nossa identificação, nossa cura, para que o Senhor se revele a nós. Jesus chorou, depois ele ressuscitou Lázaro, mas ele viveu cada momento. Não pule etapa, não espiritualize processo. A fé nos coloca no chão da vida, enfrentando a luta e a dificuldade. E eu terminaria mesmo aqui dizendo o seguinte: não é saudável para nós simplesmente trabalharmos com a dor, dizendo assim, ela vai passar, só ore. Né? O tempo resolve. O tempo é o fator determinante. Gente, isso é tão sério que nós estamos comentando aqui, que eu sei que Deus vai curar muita gente. Eu creio no poder do Espírito Amém. Santo. Eu creio que nessa aula, o Espírito Santo, que é consolador, vai profundamente nos restaurar. Mas eu quero profetizar a vida. A vida. Não só no sentido da vida continuando, que precisa trabalhar, voltar a estudar, se desenvolver. Ele até coloca uma coisa aqui, o autor, que 6 meses, o luto faz parte, começa a passar disso, fica preocupante, né? Nossa, 2, 3 anos já é um caso que pode ser até patológico, depressão, como foi muito bem colocado. Mas, principalmente, Deus não é culpado, pelo contrário, Deus é restaurador. A vida eterna está garantida, o plano de salvação é real, mas aqui também há consolo. Só que o consolo, ele não é eliminar a dor, mas nos ajudar a lidar com ela e a viver apesar dela. Há fases que elas voltam, a gente precisa, como disse o Alan, ressignificar, a gente precisa rever, mas a gente precisa enfrentar. Na presença de Deus, sim. Mas sente vontade de chorar? Chore. Sabe? Precisa de ajuda? Peça ajuda. Busque ajuda. O Senhor se revela através de pessoas na nossa vida. Nós amamos Deus amando pessoas. E Deus nos ama também usando pessoas. E eu acho que o amor é essa ferramenta da maior cura que existe de Deus para o sofrimento humano. E
E esse ponto que às vezes as pessoas colocam, não, o tempo resolve. Muitas vezes o tempo potencializa e faz crescer mais ainda o sofrimento. Né? Eu atendi um caso mesmo na clínica que a filha perdeu o pai e a família toda disse, não, seu pai viajou. E a menina ficou alimentando por vários anos a esperança de que um dia ele voltaria. Só que depois de vários anos, quando ela soube da realidade que o pai havia falecido, ela desenvolveu uma depressão tão profunda, tão jovem, lembro como hoje, que chegou a viver um mundo de ilusões imaginário. Aparentemente, quem não entendia direito chegou a pensar que ela tinha até crises de esquizofrenia. E não era, ela alimentou um mundo ilusório de que ela iria encontrar o pai, que ele iria voltar. Que ele iria voltar, porque isso foi alimentado. Então, viver o luto é necessário. Não tenha vergonha, chorar é tão bom como sorrir. Existe a necessidade do choro em muitos momentos. E no momento que for necessário chorar, chore. Tá bem? Não é sinônimo de fraqueza, não é demonstração de ser uma pessoa fraca. Não. É necessário chorar. No entanto, sobre esse choro e sobre essa experiência amarga, é possível você ser vitorioso, você ser vitoriosa. E eu acredito que estamos chegando já nos rumos finais. Sim. Quero compartilhar aqui com os irmãos. Nunca falei aqui nem no privado com o pastor Ivalci, nem com o pastor Rômulo, mas eu estava, há muitos anos atrás, meditando sobre o processo da vida de Jó. E isso é uma coisa espiritual que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sempre costumo dizer que a Bíblia ela se repete, muda-se os personagens. Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. Eu lembro-me que em algumas ocasiões o Espírito Santo de Deus falou comigo dizendo que quando nós olhamos a história da vida de Jó, para nós que apenas lemos a teoria, achamos lindo. Não é? O que Jó passou, foi ele que passou, não foi eu. Para mim, apenas o que é lindo é quando ele chega lá no final, que expressa, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Não é? E ele vai tratar de toda aquela história que ele viveu. Isso é lindo. Mas viver o processo que ele viveu é o que da questão, e permanecermos firmes no Senhor. Então, é interessante aprendermos pelo menos umas coisas, e uma delas é, observe que no capítulo 42 de Jó, quando ele vai chegando lá no final, e ele expressa essas verdades que a Bíblia traz para nós como palavra de Deus, ele vai dizer no verso 5, com o ouvir dos meus ouvidos ouvir. Tem uma tradução que vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir, mas hoje os meus olhos te contemplam. Antes de quê? Antes de perder tudo que tinha. Antes de passar pelo processo que passou. Mas todo o processo que ele passou e toda a perda que ele teve não foram capazes de levar ele da presença de Deus. Ele permaneceu firme. Então, é possível permanecermos firmes. E uma outra experiência que eu quero tratar com os irmãos, algo que eu ouvi do Senhor, que falou um dia comigo, foi, eu disse, meu Deus, o Senhor provou apenas Jó naquela época. Em oração o Senhor, isso aqui é espiritual, em oração o Senhor falou comigo, não. Ainda hoje, porque eu perguntei, Deus, o Senhor só contou com Jó naquele tempo? E Deus falou comigo, não, ainda hoje eu tenho os meus com quem eu conto. E Deus me levou numa dimensão bastante espiritual nesse momento. E Deus me fez entender que existem processos na nossa vida ainda hoje. Porque assim como o inimigo chegou diante de Deus e disse, olha, Jó é fiel ao Senhor, né? Também, o Senhor fez tudo com ele. A Bíblia nos fala que o inimigo de nossas vidas, por 24 horas, ele está sempre procurando nos acusar diante de Deus. E por 24 horas, Deus está sempre com o seu povo e com quem é fiel. Então, o Senhor me fez entender uma coisa, querido irmão que nos assiste, professor, que se você está passando por um processo de provação, por um processo de perdas, existem oportunidades ainda na vida que Deus está contando comigo e com você. Diante dos episódios tristes e traumáticos da vida, contando comigo e com você para que a gente permaneça firmes no propósito, firmes na presença do Senhor. Para que assim como Deus falou de Jó e deu testemunho de Jó, o Senhor também possa contar comigo e com você nesse tempo de hoje. Você está vendo?
Olha ali, Alain perdeu, Maria perdeu, Rômulo perdeu, Evalci perdeu, mas ele não saiu da minha presença. Ele permanece na minha casa, ele permanece me servindo. Está chorando, está sofrendo, mas está na minha presença. Porque a fé está acima desses momentos de dificuldade. Então, que Deus lhe ajude, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê forças e que você possa romper o momento de tristeza e ser um vitorioso em Cristo Jesus. Precisamos lembrar que a morte é só um veículo que nos leva para o Senhor. Amém. Que é uma realidade eterna, de glória. O terceiro subponto aqui diz: mantenha a esperança. Mantenha a esperança. Ela só nos leva para o Senhor. Em Cristo, o morrer, inclusive, ele é um lucro, no sentido que ele nos leva para o Senhor. Né? Não só Paulo afirma isso, como o sábio nos ensina em seus escritos, que o momento do luto, inclusive, ele é muito mais importante do que o próprio momento de festa. Porque ele mostra a nossa limitação, nossa temporalidade, e é aquilo que nos limita, que dá sentido, inclusive, à continuidade da existência. Né? A morte, a finitude, traz sentido para as coisas, faz a gente mudar e enxergar a vida diferente, investindo em cada momento, mas para nós há algo além. Nós temos a esperança de vida eterna. Jesus nos traz essa realidade. Eu concluo minhas palavras primeiro agradecendo a Deus por esse momento, pastor Evalci, pastor Alan, e agradecendo pastor Ival, nosso pastor presidente, pastor Cláudio, toda a diretoria, toda essa área de ensino que o pastor Evalci tem trabalhado, o irmão Daniel, Enéas, que estão aqui trabalhando com a gente, né, na filmagem, TV Mão Amiga, mas eu quero trazer essa palavra de esperança e dizer que a palavra de Deus tem conselhos, como muito bem colocado aqui. Ela é uma ferramenta que ela pode e deve ser utilizada. A oração, a adoração, convívio familiar, tudo isso que foi citado aqui. Mas principalmente, a gente precisa, na dor, desenvolver intimidade e relacionamento com Deus. Glória a Jesus por isso. Louvamos a Deus uma vez mais. Nós declinamos para a conclusão dessa lição de número 10, né, quando os pais sepultam seus filhos, deixando um convite, Alan e Rômulo, e eu agradeço muito a Jesus, vocês são especialistas nessa área, né, principalmente Alan, e é muito bom, isso enriquece muito aqueles que serão alcançados com essa programação. Próxima aula, não perca, nós teremos uma aula especial, porque nós estaremos com a próxima aula completando 1 ano de programa. Então, nosso primeiro aniversário, né, de programa, nós estamos muito felizes, queremos contar aqui com a presença do nosso pastor presidente, né, já está combinado dele estar conosco, porque quando nós citamos toda essa estruturação, mas por trás disso é um apoio inerente e assim, incondicional do pastor Ival Teodoro da Silva, nosso presidente, do pastor Cláudio, a diretoria da igreja, o pastor Cláudio que é o nosso vice-presidente, o primeiro vice, toda a diretoria. Então nós louvamos a Jesus e vários comentaristas que nos ajudam. Então nós queremos, uma vez mais, agradecer, deixar o convite para a próxima aula, que é a lição de número 11, Prejuízos da Mentira em Família, uma lição muito séria de se tratar, mas importante para os nossos dias. Agradecendo a Deus pela sua vida que esteve conosco durante essa programação, louvando a Jesus por você, que é inscrito em nosso canal. Lembre-se, Escola Bíblica Dominical, SJP, Facebook também, esse mesmo endereço, Escola Bíblica Dominical, SJP, pelo Instagram, EBD_SJP, e aqui pela TV Mão Amiga, canal 24 e 524 da NET. Você pode acessar essa programação às terças, quintas e aos sábados, das 15 às 16 horas, mas também acessando a TV Mão Amiga, não é só a nossa programação, né? A TV Mão Amiga ela está 24 horas no ar, levando uma programação abençoadora para você e sua casa. Quero pedir ao irmão Alan para fazer essa oração, abençoando todos que nos assistiram e todos quantos estão conosco. Querido Deus, eterno Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa tão grande oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez, de estarmos aqui servindo o Senhor a causa do ensino, através do programa EBD. Continua abençoando cada professor, continua abençoando o nosso coordenador de ensino desse campo, pastor Evalci, nosso pastor presidente, toda a diretoria, toda essa emissora da TV Irmão Amiga. Que mais uma vez, Senhor, esse conteúdo venha enriquecer e ajudar todos os professores e alunos que irão ministrar esta próxima aula para a glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Querido, Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, em todo momento, para todas as ocasiões, a Bíblia é a resposta.